Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa 121ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí no ar, né? Há 121 aulas. Então, que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente, né? Estamos aprendendo mais de Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus que tem nos abençoado grandemente. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Então, abra aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Estamos no capítulo 3, vamos dar início hoje. Aula passada, Paulo fala e exorta ao amor fraternal e à humildade, fala do exemplo de Cristo na humilhação, o desenvolvimento da salvação e os companheiros também, Timóteo e Epafrodito, Paulo fala sobre eles. Hoje vamos falar sobre a exortação à alegria cristã. Então, abra sua Bíblia, Filipenses 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, haja o que houver, perseverem na alegria no Senhor. Não é penoso para Paulo escrever as mesmas coisas, orientar a mais assuntos já tratados em outras ocasiões. Situações estão se repetindo, então Paulo vai repetindo também as orientações ao povo de Deus. Então, Paulo agora vai avisar sobre os falsos mestres novamente. Então, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque vai acontecer também. Acontece no nosso meio. Pessoas tentando ensinar o errado e não o evangelho verdadeiro. Filipenses 3, 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, tenha cuidado com os gentios, né? Aqueles cães imundos para os judeus, que era até um xingamento. Falsos mestres dos que trabalham mal na obra de Deus. Talvez alguns exigiam a obediência à lei, o sinal no lugar da circuncisão que Jesus deixou, que é o batismo. Nós que estamos consagrados a Deus, né, espiritualmente, existe uma comunhão com Deus e nós. O dia da lei e da graça, a carne, ordenanças usados para ser aceito por Deus, isso não salva. É a graça que salva. 4 e 5, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, carne é a ordenança da lei sendo cumprida. Obedece determinadas leis para ser salvo. Qualificações da lei. Então, Paulo faz o quê? Mostra o seu currículo. Se fosse pela carne, eu me gloriaria na minha carne, né? Justamente porque sou tudo isso, né? 6 e 7, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então tinha tanto zelo pela lei que perseguia a igreja. Então ele procurava obedecer para achar a justiça perante Deus através da lei. Então, mas os falsos viam isso como lucro. Todas essas coisas não valem nada para mim, dizia Paulo, por causa de Jesus. Então, Paulo pega todo esse currículo e joga no lixo. De nada importa, eu sou salvo pela graça, né? 8 e 9, sim, deveras considero
tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, Paulo aqui vai pontuar o seu argumento, aprofundando as suas perdas. Quando ele compara as coisas anteriores ao conhecimento de Cristo, é mais grandioso do que essas coisas. Refúgio é lixo, excremento humano. A justificação é pela fé e não pelas obras. Então, acautelai-vos dos falsos mestres. 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando conheço Jesus, sou alcançado pela graça, pela fé. Como Cristo sofreu, eu também sofro e de boa vontade. Se somos salvos por Cristo, vamos fazer a obra, mas vamos ressuscitar também com Ele. Paulo fala dos falsos mestres sobre salvação, sofrimento, ressurreição, exigências da circuncisão, que são rituais da lei. Falsos mestres queriam inserir isso e mais outras coisas também. Agora Paulo fala da soberana vocação. 12 e 13, não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Então, os falsos mestres se achavam perfeitos em obediência à lei. Achavam que conseguiam obedecer 100% da lei. Mas Paulo não se acha perfeito. Ele continua buscando a plenitude, andar com Cristo de forma correta. Mas não cheguei ao final, mas me esqueço de que focava na lei, mas ando para frente. Então não deixa que seu passado interfira no seu futuro. 14 a 16, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que haja alcançado. Então, o atleta quer receber o prêmio. E Paulo busca chegar no final e receber a plenitude de ser recebido por Deus. Então, somos perfeitos, perfeito, maduro, para enxergar essa visão espiritual que Paulo está explicando, sobre chamado, salvação e etc. O sentimento é que temos que prosseguir, honrando ao nosso Deus, e para que foquem na verdade que já aprenderam e pratiquem. Agora, Paulo vai falar dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, os falsos mestres se levantaram como exemplo. Então, Paulo chama a atenção deles para o próprio eu, para o próprio Paulo. Vejam em mim alguém que deveriam ser imitado.
e os que andam segundo o modelo que é Cristo Jesus. Paulo chora pelos desviados. As pessoas que se diziam cristãs agora enganavam os irmãos com falsas doutrinas e são inimigos de Cristo, são judaizantes. Verso 19 e 20, o destino deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Paulo então, ele não economiza aqui na conversa. Se eles se mantiverem esta ideia, estão perdidos, focados no egoísmo, e é vergonhoso o que fazem. Eles pregaram que os prazeres humanos eram corretos, incentivavam a carne e não agradam a Deus. Nós rejeitamos esse prazer terreno. Então, nosso foco é obedecer a Deus e aguardarmos a vinda de Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, esse corpo imperfeito será transformado para ser incorruptível, para viver na eternidade pelo pleno poder de Cristo, e que tem o domínio de realizar esta obra. Agora, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, Paulo trata com carinho os irmãos da igreja de Filipos, né? São minha recompensa e os ama muito, por isso que ele fala desta maneira. Agora, Paulo vai fazer um apelo a Evódia e Sintique, a alegria e oração. Então, 4, 2, 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensam concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de fuga, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essas duas mulheres estavam em conflito e Paulo as coloca como verdadeiras cristãs e devem tratar essa desavença em Cristo. Paulo pede ajuda a alguém para ajudar nessa causa, pois elas eram servas do Senhor. 4 e 5, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, a alegria, ela é obtida no Senhor. Então, prestem atenção, alegrem-se. A moderação quer dizer, sejam amáveis, gentis, né? Um espírito perdoador. Devemos agir assim porque a vinda do Senhor está chegando. 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a alegria no Senhor provoca um andar sem ansiedade. E quando a ansiedade aparecer, ore a Deus, clame a Ele com o coração grato pelo que já fez. Acalma o coração, porque a paz invade e guarda seu coração e mente, que vem de Deus. Então,
em que pensar. 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, se são coisas que engrandeçam ao Senhor, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Então, cuidados com os pensamentos e a prática de vida, porque elas têm que agradar a Deus, para que a paz seja conosco. Gratidão para com os filipenses. 10 e 11. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo-vos isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo se alegra interiormente, porque no exterior ele está preso. Então, no Senhor, ele vê coisas maiores, porque de novo eles ajudam Paulo. E não porque me ajudam, Paulo diz, financeiramente, porque sei viver em qualquer maneira e estou feliz por vocês. 12 e 13, tanto sei estar humilhado, como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele não foca a sua atenção nas ofertas. Sei dar sequência na minha vida, ele diz, né? Em qualquer situação, porque é Deus que me sustenta. Então, dentro do contexto tudo, significa nas tarefas da obra de Deus que Paulo consegue realizar. Mesmo diante da adversidade, faço a obra que Deus me deu. Então, Paulo diz, a ajuda é muito bem-vinda. E a obra de Deus não para, com ou sem ajuda. Paulo tem dificuldade de falar de dinheiro, a gente sabe disso, né? Ele não queria ser pesado para a igreja alguma. 14 e 15, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, mesmo diante disso, me ajudaram muito, diz Paulo. E lembrem-se que foram os únicos a me ajudarem financeiramente. Está lá em Atos 16, 12. Foram os filipenses que ajudaram o Paulo financeiramente. 16 e 17. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, Tessalônica era uma outra cidade ajudada pelos filipenses. Está ali em Atos 17 e 19. O meu foco não é a oferta, mas quando eles se envolvem na obra, agradam a Deus e receberão a recompensa por este esforço. Então, eles não eram ricos, mas ajudaram. 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, as ofertas chegaram por meio de Epafrodito, né, que Paulo cita lá,
ou que me enviaram, e recebo com prazer, um prazer que agrada a mim e agrada a Deus também. 19 e 20, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo finaliza abençoando a eles. A oração é que Deus realize o suprimento para realizar a obra de Deus. Saudações e bênçãos finais. 21 e 23, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, abençoa cada irmão em Cristo. Os que estão me ajudando aqui saúdam vocês e os da igreja também. A casa de César são os que se converteram, né? E continuam trabalhando no palácio. Então, saúdam também aos irmãos. Todas as bênçãos imerecidas inundem o ser de todos vocês. Então, aqui Paulo termina esta carta à igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. Agora, Paulo vai enviar uma carta para os colossenses. Então, vamos dar início aí a esta carta. A autoria é do apóstolo Paulo, que é considerado o autor, né? Ele se identifica como autor no capítulo 1, verso 1. Também faz saudação do próprio punho, ele fala no capítulo 4, verso 8. Paulo escreveu esta carta na prisão domiciliar em Roma, Atos 28. Epáfras esteve com Paulo nessa prisão, fala em Colossenses 4, 12 e 13. Ele conta a Paulo sobre os falsos ensinos que estão sendo ali pregados na igreja de Colossos, e Paulo provavelmente escreve em resposta a essas informações dadas por Epáfras. A cidade de Colossos era uma cidade próxima ao rio Lico, no sudoeste da Ásia Menor, uma cidade próspera, forte na indústria de lã. Ficava em uma localização privilegiada, em uma rota comercial entre Éfeso e o rio Eufrates, mas nos dias de Paulo estava em declínio, devido ao crescimento das cidades vizinhas, Laodiceia e Herápolis. Paulo não fundou essa igreja, Epáfras quem fundou, por envio de Paulo quando estava em Éfeso, mas cuidava desta igreja. Está ali em Colossenses 2:1, e ele não esteve nesta igreja. Agora, por quem foi escrita? Possivelmente esta igreja, para quem foi escrita? Possivelmente essa igreja foi fundada por Epáfras, com instruções de Paulo, quando esse estava lá. Em sua viagem missionária em Éfeso, ali Paulo estava. Então durou isso um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. O propósito da carta: afirmar e explicar toda a supremacia de Jesus Cristo, em oposição aos outros poderes que as pessoas estavam acreditando. Cristo é supremo sobre a criação e sobre a igreja. Então, os servos de Deus não deviam se deixar confundir com misturas de pensamentos contrários ao Evangelho. A força de Cristo é suficiente para uma nova vida do cristão. E os cristãos não deviam se submeter a outros poderes, pois o poder de Cristo é suficiente e eles deveriam se submeter a Cristo Jesus. Amém? Nós vamos parar por aqui. A próxima aula estar entrando no capítulo 1, né, da carta do apóstolo Paulo
aos Colossenses, a igreja de Colossos. Amém? Espero que você tenha aproveitado muito esta aula. Aí falamos bastante da igreja de Filipenses, né? E aproveite, estude, procure entender. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Temos o prazer de esclarecer para você. Amém? Tenha um excelente domingo na presença de Jesus com os seus familiares e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.